Olá, pessoal. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar um pouco sobre a operação da divisão, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho o que é a divisão, como nós vamos resolver uma divisão, né? Quais as maneiras, as ideias que ela podem passar, que essa operação passa para nós, e ver alguns exemplos, tá? Para ajudar vocês aí na resolução dos exercícios. Então, vamos prestar atenção na apresentação que eu fiz aqui, né? Então, para a gente poder começar, então, divisão, trabalhar com as ideias da divisão, tá? Coloquei aqui para a gente ver, ó, o símbolo da divisão, que ele é representado assim, ou algumas vezes ele pode vir representado apenas os dois pontinhos, tá? Então, vamos lá para a gente começar. Dividir o que é dividir? Então, é repartir, é distribuir, né? A gente tem a ideia de quantos grupos eu posso formar, quantas vezes cabe um número dentro do outro, ou, né, quantas vezes cabe uma determinada quantidade que eu tenha, né, de objetos, de balas, de doces dentro de outras quantidades. Então a divisão ela é, vamos dizer assim, ela é ampla, né? Dá a ideia de repartir, de distribuir igualmente, de formar grupos, de quantas vezes cabe. Então a dividir é isso, tá? Então, quando eu falar em dividir, eu posso ter essas 4 ideias aí na minha cabeça. A conta de divisão, assim como as outras operações, ela também tem alguns termos, tá? Ou seja, cada número que aparece na conta tem um nome específico, tá? Então, olha lá, o número que vem aqui fora, tá? Ó, no caso aqui do exemplo 12, ele é chamado de dividendo, tá? Então, o 12 ele é chamado de dividendo, é o número que vem aqui fora. Já o número que vem aqui na chave, né, que é o número que vem aqui para dividir, nós vamos chamar de divisor. Então, ó, o número aqui de fora, dividendo. O número que está aqui dentro da chave, divisor. O resultado da conta, tá? O resultado da conta é o quociente, certo? Olha lá, quociente é o resultado da conta. E aquele número que está aqui, tá? Aquele número aqui embaixo do dividendo, é o que sobra da conta, é o resto, que ele pode ser 0 ou qualquer outro número, certo? Então, ó, dividendo, o número que está aqui fora, divisor, o número que está dentro da chave, quociente, o resultado, e o número que vem aqui embaixo do dividendo é o resto. Então, né, esses são os nomes que nós damos para os números, né, que é da divisão, da conta de divisão, os termos, né, da divisão. Nós vamos falar primeiro da ideia de repartir ou distribuir em partes iguais, tá? Olha lá um exemplo que tem ali, ó, para a gente acompanhar. Na goiabeira ainda restam 12 goiabas. Elas serão distribuídas em quantidades iguais entre 3 crianças. Então aqui, né, eu tenho a goiabeira que tem 12 goiabas. E eu tenho aqui 3 crianças. Então, eu quero saber quantas goiabas essas crianças vão receber, qual a quantidade de goiaba. Para isso, eu preciso repartir ou distribuir essas goiabas em quantidades iguais para cada uma. Então, se eu tenho 12, eu vou fazer 12 dividido por 3, tá? Então, ó, 12 dividido por 3. Quanto que vai dar? Tá? Vai dar, né? Vai dar 4 goiabas para cada criança. Então, cada criança vai receber 4 goiabas. Eu peguei as 12 e dividi igualmente entre essas 3 crianças. Então, repartir ou distribuir em partes iguais é quando eu vou pegar e dar a mesma quantidade para cada elemento que eu tenho. Então, no caso aqui, eu tenho 12 goiabas para 3 crianças. Então, cada uma fica com 4, certo? A outra ideia é a ideia de medida, que é quantos cabem, quantos grupos eu posso formar. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó, né?
eu tenho 20 crianças que vão ser divididas em 5 grupos. Então, quantos grupos eu posso de 5, quantos grupos eu posso formar, né, com 20 crianças? Então, ó, a turma formada por 20 crianças foi dividida em 5 grupos. Então, quantas crianças eu vou ter, né, em cada grupo? Né? Então, ó, o jogo vai começar. Vocês são 20 alunos organizados em grupos de 4. Então, eu sei que são 20 crianças, cada grupo tem 4 crianças. Então, eu pego 20 e divido por 4. Então, a turma, né, de 20 crianças foi dividida em 5 grupos de 4. Então, com 20 crianças, eu posso formar quantos grupos de 4 alunos? 5 grupos, tá? Por que isso quer dizer? Que o 20, ele cabe 5 vezes dentro do 4, tá? Então, quando eu tenho essa ideia de quantos cabem, quantos grupos podem ser formados, é trabalhando dessa maneira aqui, né? Eu tenho uma determinada quantidade de elementos que eu vou organizar esses elementos em grupos. E aí, quantos grupos eu posso formar? Quantas vezes aquele número cabe dentro do outro? Né? No caso aqui, o 20, ele cabe 5 vezes dentro do 4, tá? Então, a ideia de medida, de quantos cabem, quantos grupos podemos formar. Vou dar um outro exemplo, tá? Vamos imaginar que nós temos 150 alunos e eu preciso formar grupos de 10 alunos. Então, quantos grupos de 10 alunos eu posso formar com 150? Eu vou pegar 150 dividido por 10, que aí eu vou ter um resultado de 15 grupos de 10 alunos, certo? Aí, como eu posso resolver a conta de divisão? Que as ideias que nós vimos ali, nós temos que resolver aquelas divisões que representam aquelas ideias. Eu posso usar o algoritmo usual, que é a maneira tradicional de fazer a divisão, ou eu posso usar a decomposição. O que eu quero que vocês prestem muita atenção? No algoritmo usual, que é o que nós vamos trabalhar bastante para fazer divisão, certo? Então, olha lá. Primeiro exemplo aqui, o primeiro passo. Eu tenho essa divisão aqui, ó, 84 dividido por 3. Como que eu começo a fazer a divisão? Eu vou pegar o primeiro algarismo aqui da divisão e dividir, né, por 3. Ou seja, o primeiro algarismo do dividendo e dividir pelo divisor. Então, aqui, ó, 8 dividido por 3. Aí, o que eu vou pensar? Quantas vezes o 3, né, cabe no 8? Então, eu tenho que ver lá na tabuada do 3 se eu tenho 8 ou um número que chegue mais próximo dele, né? Então, olha aqui, ó. 1 vezes 3, eu sei que é 3. 2 vezes 3, 6. Se eu fizer 3 vezes 3, é 9. 9 já vai passar. Então, eu não tenho 8. O mais próximo do 8 é o 6. Então, aqui no quociente, ó, vem o 2. 2 vezes 3, que vai dar 6. E aí nós vamos ver ali no segundo passo, tá? Fiz a multiplicação aqui, esse 6 vem aqui embaixo do dividendo, certo? Então, eu multiplico 2 vezes 3 e escrevo o resultado embaixo do 8, que é o primeiro algarismo que eu estou trabalhando, certo? Depois disso, eu vou para o terceiro passo. Olha lá, subtrair 8 de 6. Então, 8 menos 6, 2. O que eu faço na sequência? Tá? Fiz a subtração de 8 menos 6, que deu 2. Na sequência, esse 4 aqui, ele vem aqui junto com o 2, que vai formar o número 24. Então, o 4 ele desce aqui junto com o 2. Aí, vai ficar, olha lá, 24 dividido por 3. Aí eu vou voltar novamente na tabuada do 3 e vou procurar se tem o número 24 na tabuada do 3. Ou seja, quantas vezes, né, o 24 cabe dentro do 3. Daí eu vou lá e vou fazendo. Aí eu vou chegar e eu vou ver que 8 vezes 3 é 24. Aí eu vou escrever o 8 aqui no quociente, tá? E faço 8 vezes 3, que dá 24, igual que nós temos aqui, ó. Certo? Ó, 8 vezes 3, 24. E coloco o 24 aqui embaixo, certo?
que eu faço depois? Eu faço essa outra subtração. 24 menos 24, que é igual a 0. Então, olha lá, resolvi a divisão, passo a passo, certo? Vamos lá, ó, só para a gente ver novamente, ó. Ok? Então, primeiro passo, começo dividindo o primeiro algarismo do dividendo pelo quociente, tá? Coloco o resultado aqui. Faço a multiplicação do número que está embaixo, do quociente pelo número, pelo divisor, coloco o resultado aqui embaixo. Terminei de fazer isso, faço a subtração. Aqui, 8 menos 6, que deu 2. Fiz a subtração, o segundo algarismo do dividendo, que é o 4, vai descer aqui junto com esse 2, que daí vai ficar 24. Faço a divisão de 24 dividido por 3, que aí deu 8. Faço 8 vezes 3, né? E coloco aqui 24 e chego nesse resultado. Pessoal, o que é interessante? Toda divisão que o resto for zero, toda divisão que o resto for zero, é uma divisão exata. Toda divisão que o resto for diferente de zero, é uma divisão não exata, tá? Então, guardem isso que é importante. Aqui, no caso dessa divisão, o resto é zero. Então, ela é uma divisão exata, ok? Olha lá. Agora, na decomposição, já é um pouquinho diferente, tá? O que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, ó, 312 dividido por 6. Eu vou ver que número eu vou multiplicar por 6 que chega mais próximo de 312, tá? No caso aqui, é o 300, que é 50 vezes 6, que dá 300. Aí eu vou fazer 302, menos 312, desculpa, menos 300, deu 12. Aí eu vou ver qual 12 dividido por 6, quanto dá? Olha lá, 2. 2 vezes 6, 12. E aí eu somo os dois resultados aqui do quociente, ó. 50 mais 2, 52. Ou seja, 312 dividido por 6, 52. Olha lá um outro exemplo, ó. 583 dividido por 7, tá? A mesma maneira, tá? Só que nesse daqui, pessoal, da decomposição, não se preocupem muito, porque nós vamos utilizar pouco, ou quase nem vamos utilizar agora, tá? Eu quero que vocês se preocupem em entender o algoritmo usual. Eu coloquei decomposição para vocês conhecerem, tá? Quando a gente fala de divisão, a gente sempre vai lembrar da multiplicação junto. Por quê? Porque elas são operações inversas. Assim como adição e subtração são operações inversas, né? Uma depende da outra, a multiplicação e a divisão também, tá? Olha lá o exemplo que eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Olha lá, 15 dividido por 5, tá? É igual a 3. Ó, 3 vezes 5, 15. 15 menos 5, 0. Se eu quiser saber se essa divisão está certa, o que eu faço? Eu pego o quociente, que é 3, então eu pego o quociente e multiplico pelo divisor, tá? Pego o quociente e multiplico pelo divisor. Então, ó, quociente é 3, divisor 5, 3 vezes 5, 15, certo? O resto é zero. Então, pego o quociente e multiplico pelo divisor. E isso quando eu tiver uma divisão exata, certo, pessoal? Que essa daqui é uma divisão exata. Olha a outra, 18 dividido por 2, é uma divisão exata também. O quociente é 9. Então, olha lá, 9, que é o quociente, vezes 2, que é o divisor. 9 vezes 2, 18. Deu o dividendo. Então, quando eu multiplicar o quociente pelo divisor, tem que dar o número que está lá no dividendo. No caso aqui, 3 vezes 5 tem que dar 15, 9 vezes 2 tem que dar 18. Olha um outro exemplo, tá? 1.800 dividido por 36. O quociente é 50. O divisor, 36. Meu dividendo, 180. Então, eu tenho que fazer 50 vezes 36 e chegar no 1.800. Olha lá, certo? Aqui também uma divisão exata, ok? Outros exemplos, ó. Aqui, né, 47 dividido por 5
já é uma divisão que tem um resto 2. Então, ela é uma divisão não exata. Como eu faço para saber se está certo? Mesma coisa. Pego o quociente, que é 9, multiplico pelo divisor, que é 5. Só que quando o resto for diferente de zero, eu tenho que somar o resto junto, tá? Então, olha lá, 9 vezes 5, 45, mais 2 do resto, 47, certo? Então, quando eu tenho resto diferente de zero, eu somo o resto junto com a multiplicação, ok? Olha o exemplo aqui de baixo, 21 dividido por 3, o resto é zero, tá? Então, o quociente 7 multiplico pelo divisor 3, que vai dar 21. Aqui eu posso somar o zero também, não tem problema, mas se a gente for pegar a regra da adição, todo número somado com zero é sempre o mesmo número. Então, não tem a necessidade, quando o resto for zero, somar, tá, esse resto. Só quando ele for diferente, ok? Então, pessoal, a divisão, se prestar bastante atenção, ela fica fácil, tá? Tem que prestar bastante atenção nessa operação, porque ela se torna fácil. Então, se a gente armar ela certinho, se a gente fizer todas as contas, porque a gente precisa trabalhar muito com a tabuada nesse caso, precisa estar com a tabuada em dia, estar com a tabuada na cabeça para poder fazer. Claro, teve dúvida, não lembra? Consulta a tabuada rapidinho, mas é importante que vocês já trabalhem automático a tabuada, tá? E aí vocês vão conseguir resolver, certo? Pessoal, bons estudos, qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? E vamos pegar firme aí na conta de divisão, ok? Até a próxima, pessoal, e um grande abraço.